Recebi a sugestão desse tema sobre como não perder a identidade quando chega um bebê na família. E eu achei a escolha de palavras muito interessantes porque eu já vi esse tema muitas vezes nos grupos maternos, esse medo da mudança que um bebê causa e esse medo de se anular. Eu acho muito importante a gente começar frisando alguns conceitos, cuja construção a gente foi fazendo aos poucos, conversando com outras mães, né? O primeiro conceito é o conceito de esforço. Então, tudo o que você for fazer de realmente importante vai exigir esforço. Se você for fazer jardinagem, vai ter o esforço, você vai ter que ter disciplina de molhar a plantinha, de adubar, de preparar a terra, de cuidar das pragas, tá? Se você for investir numa carreira, você vai precisar se esforçar. Se você for investir num casamento, vai ter o esforço físico, vai ter o esforço mental. Se você for investir num regime para ficar com a silhueta mais adequada às suas expectativas, você vai ter que investir também em nutricionista, exercício físico, a forma que for que você escolher. Então você consegue escolher o modo, mas você não consegue escapar do esforço, né? E o esforço, a gente tem o esforço físico e o esforço emocional. O esforço físico é quando você faz alguma atividade física, alguma rotina física que você não fazia, que vai te permitir a consecução daquilo que você quer. Né? E o esforço emocional é aquilo que vai exigir uma certa renúncia. Então, se eu estou fazendo um regime, eu não vou poder comer meio pavê de chocolate na ceia de Natal. Bom, claro, tecnicamente eu posso comer até um pavê inteiro, mas aí não vai ser producente para o meu processo de regime. Então, a gente tem que entrar nessa perspectiva. E a maternidade é um esforço físico e emocional de longo prazo. E esse esforço vai te mudar. Tá? Faça o que você quiser. Então, tem gente que fala assim, aquela mãe que colocou babá, ela não se esforça. Ela se esforça, porque ela vai ter que conviver com outra pessoa. Enfim, então, tudo é o esforço inerente à vida adulta. O esforço, ele é inerente à vida adulta. O sofrimento, muitas vezes, é uma forma de encarar. E a anulação também é outra forma de encarar. Então, a gente se anula quando aquilo que a gente está realizando nos machuca demais. E quando a gente não aceita aquilo que está acontecendo. Muitas vezes, a gente não aceita pelo motivo certo. Então, a gente fala, por exemplo, que a gente se anula no relacionamento abusivo porque a gente não aceita o que está acontecendo ali dentro e mesmo assim, às vezes a gente se submete porque a gente se sente culpada, porque a gente não quer perder a pessoa, etc, etc. Então, quando a gente elege um companheiro ou companheira, né, para essa relação estabilizar, é preciso fazer investimentos, esforços e com certeza a gente vai passar por momentos ruins. A maternidade, como tudo mais, também é assim. E vai te mudar. Né? Não dá para você não mudar. Quando você tem aos 30 a mesma cabeça que você tinha aos 15, tem uma coisa muito errada no meio do caminho. A mudança, ela faz parte. E a mudança, ela vai transformar um pouco a nossa identidade. Algumas coisas são interessantes a gente pensar. O que me identifica? O que me define? Né? O que eu quero manter? Por que eu estou fazendo isso? Qual a importância que isso tem para mim? A gente aprender a olhar para a gente mesmo, até dentro da maternidade. Por que não? Porque, na verdade, a maternidade, ela acaba sendo uma experiência um pouco solitária, porque você vai priorizar um relacionamento no qual, pelo menos no começo, a outra parte não vai te dar uma contrapartida óbvia, equivalente a que você está dando. Então, não vai dar para você assistir filmes de mão dadas debatendo sobre a vida com seu bebê de 2 meses. Não é uma realidade. E essa aparente disparidade faz que a gente tenha um contato muito intenso conosco mesmas. E será que a gente quer ter esse contato? O que a gente vai se ouvir? Né? O pessoal até fala, quando meu bebê chora, o que está chorando dentro de mim? O que está ecoando dentro de mim? São todas questões que a gente acaba se colocando enquanto a vida vai perdurando, sabe? E a maternidade, ela vai justamente nos permitir esse contato de conexão não só com o bebê, mas conosco mesmos.
E isso não é fácil, não é agradável, isso vai nos mudar. Não tem como você entrar num relacionamento permanente, num relacionamento de uma pessoa que a priori é dependente de você sem isso te mudar. Então, acho que a questão é como é que a gente pode vivenciar essa mudança de uma forma positiva. Porque a gente não vai perder a identidade, a gente vai viver uma transformação. Então agora, por exemplo, eu estou fazendo vídeo durante a 1 hora de jogo do meu filho. Se ele não tivesse na hora de jogo dele, eu não ia poder fazer um vídeo, porque eu teria que ficar mais atenta a ele, porque ele fica mais ativo, e um vídeo não combina com saídas correndo para separar a briga, por exemplo. Mas com o tempo, a gente se abre para aquela pessoa, para esse ser humaninho, a gente aprende a ter a nossa rede de apoio. E para encerrar, eu acho muito importante conversar sobre isso. Hoje em dia, comenta-se muito sobre, porque eu tenho que poder dar as coisas para o meu filho. Então a gente pensa no quartinho, a gente pensa no enxoval, mas a gente não pensa tanto em quem vai me fazer companhia, né? Então a gente pensa assim, quem vai ficar com meu filho quando eu precisar voltar a trabalhar? Mas quem é que vai ficar comigo quando eu tiver um bebê no colo, né? Quem vai aceitar ficar comigo quando eu tiver com a agenda toda dependente de um neném? Quem é que vai me chamar para sair? Quem vai sair comigo? Quem não vai ficar me cobrando porque eu tô toda descabelada, porque eu tô de mau humor, porque eu não paro de chorar, porque eu tô com medo, porque eu me sinto insegura? Quem é que vai ver meus erros de mãe de primeira viagem e não vai me massacrar? E não vai dizer como toda e qualquer mulher faz isso melhor do que eu? Eu estava pensando, quando eu recebi essa pauta, que eu nunca tive essa coisa de, eu vou perder minha identidade. E aí, no começo, eu me achei uma pessoa muito serena, assim, mais tranquila com essa vivência. Depois eu percebi que não, que eu estava me supervalorizando nesse aspecto, sem tirar meu mérito como pessoa, mas eu percebi que, na verdade, o que aconteceu é que meu esposo, nesse aspecto em especial, ele sempre foi muito apoiador. Então, ele nunca me cobrou, nunca jogou na cara, nunca me humilhou como mãe, assim, de criticar, de fazer eu me sentir mal, sempre, assim. E eu percebi que se eu não tivesse tido uma pessoa me confirmando, eu teria vivenciado isso de uma forma muito mais difícil. Porque eu fiquei pensando assim, uma mulher que tem o costume dela própria gerir sua vida, de ser uma pessoa independente, de ser uma pessoa admirada, e de repente ela tem um filho, e aí ela está num contexto em que ela é desconfirmada o tempo todo, em que as pessoas dizem que ela não está fazendo certo, que ela está fazendo errado, que a criança está com roupa demais, que a criança está com roupa de menos, que a criança está chorando porque não usa chupeta, que a criança está chorando, mas a chupeta faz mal. Então, é muita pressão. E eu fiquei me perguntando até que ponto esse sentimento de perda de identidade vem da maternidade em si mesma ou vem do meio sociopsicológico em que essa mulher esteja inserida. Oi, amor. Eu vou olhar pra você já. Deixa eu fechar aqui, tá? Então, esse vídeo, ele não tem o objetivo de fechar o assunto de modo algum, né? Mas ele tem o objetivo de começar uma conversa com você mesmo, onde quer que você esteja, sobre a perda da identidade. Se você gostou, curte. Se você gostou muito, compartilha e se inscreve no canal, tá bom? Um abração, obrigada pela companhia.